O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que 1/3 dos benefícios tributários concedidos no estado estão sendo reduzidos ou extintos. E com isso espera economizar mais de 10 bilhões de reais no ano que vem. Um dos setores atingidos é o de bares e restaurantes, cuja tributação de ICMS vai aumentar de 3,2% para 4% em janeiro, com a modificação na alíquota aplicada no regime especial do setor. O governador afirma que houve uma negociação com as entidades que representam os empresários para chegar ao valor. Então você, Cristiano Beraldo, vai ter um aumento, pelo menos no exemplo dado aqui na notícia, no setor de bares e restaurantes, o aumento da alíquota de 3,2% para 4%, mas muito aquém do que poderia acontecer. Poderia subir para mais de 10%. Então houve uma negociação, vai ficar fixado em 4%. Mas enfim, revisão de benefícios tributários e a administração estadual espera que terá aí uma eficiência na administração, economia de mais de 10 bilhões de reais. Beraldo, o que a gente pode esperar desse tipo de negociação? Revisar benefícios tributários, alguns setores vão pagar mais, outros menos, mas no fim das contas as estimativas indicam em economia de 10 bilhões de reais. O que acontece é que muitos benefícios eles acabam sendo deturpados ao longo do tempo. No caso de bares e restaurantes de São Paulo, o grande problema é que uma determinada construção tributária feita para viabilizar a atividade de pequenos bares e restaurantes, aquele bar que fica ali no bairro atendendo a população local, onde o empreendedor tem apenas aquele pequeno estabelecimento e tal, e esse benefício que viabiliza esse tipo de atividade acaba sendo estendido também para, por exemplo, grandes redes de restaurantes, de fast food, etc. E isso causa uma deturpação no propósito do benefício. O benefício não era para isso. Havia uma ideia de que a tributação passaria para bares e restaurantes de forma uniforme para 12%, alcançando a todos. Só que houve uma revisão dessa lida com a questão tributária do setor por parte do governador, que entendeu que, nesse momento, subir de 3,2% para 4% seria o caminho mais viável. Agora, eu não tenho dúvida de que isso será revisto em algum momento, justamente para acabar com esse desbalanceamento que é um benefício que é para o pequeno, acaba sendo estendido para os grandes. E o benefício tributário, Caniato, ele tem que ter, na sua essência, uma medição de contrapartida. Porque quando você estimula um determinado setor na cidade, por exemplo, São Paulo faz isso muito bem, estimula bares e restaurantes a serem estabelecidos e se vende como a cidade da gastronomia. Atrai turistas, né, pessoas que vão, às vezes, à cidade a trabalho e que vão embora dizendo, olha, eu comi muito bem em São Paulo, é difícil você encontrar uma cidade do mundo onde se coma tão bem e seja tão bem atendido. Isso é uma marca da cidade que foi construída a partir desses estímulos, desses benefícios. Isso serve para todas as atividades econômicas. Então, o Estado precisa, sim, de um planejamento de longo prazo, entender quais são os ramos que ele quer desenvolver e, a partir dessa visão estratégica, estimular para que esses setores se desenvolvam, assim como aconteceu com o setor de bares e restaurantes no Estado. Programas Pingos nos Is, agradecendo muito a audiência das pessoas que nos prestigiam pela TV por assinatura, plataformas digitais e também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, recebendo inclusive muitos ouvintes neste momento. A notícia em destaque, Tarcísio de Freitas revisando benefícios tributários aqui no estado de São Paulo. No caso de bares e restaurantes, esse segmento, a alíquota vai ter um acréscimo, vai subir de 3,2% para 4%, mas muito distante daquilo que previa a legislação, o ICMS de 12%. Os empresários disseram, ficará inviável trabalhar nesse segmento, subiremos todos os preços e, naturalmente, iremos perder os clientes. Então, houve uma negociação e o governador determinou um ICMS de 4%. Você, Dávila, como observou essas negociações do governador, as reivindicações dos empresários e a determinação dessa alíquota de 4% para bares, restaurantes e também padarias?
Caniato, primeiro, aplaudir o governador Tarcísio de Freitas. Ele está fazendo aquilo que o governo federal não faz e que todos os governos deveriam fazer. Primeiro, cortar custo da máquina pública. Segundo, reduzir subsídios. E terceiro, renegociar dívidas tributárias do Estado. É isso que ele quer fazer. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer aumentar a capacidade de investimento do Estado de São Paulo. Esse é o ponto fundamental. Mais dinheiro para investimento, maior eficiência da máquina pública, reduzir o número de benefícios e renegociar questões tributárias. Então, parabéns, porque é isso que se espera de governadores e de prefeitos e, evidentemente, do presidente da República. Então não tem outra saída no país a não ser aumentar a racionalidade e a qualidade do gasto público. Bom, segundo ponto, outra coisa que merece parabéns, o governador recuar quando ele entende que uma negociação pode prejudicar demais um setor fundamental na geração de emprego na cidade, que é o setor de bares, restaurantes e padarias. Então, assim, você mudar a carga tributária de 3,2 para 12, nossa senhora, em qualquer setor que você fizer isso do dia para a noite, você vai prejudicar demais um setor. Então, não é assim. Então, de 3,2 para 4 faz todo sentido. E 4% coloca o estado de São Paulo no mesmo patamar de demais estados. Então, você não perde a competitividade e consegue ali aumentar a arrecadação. O fato é o seguinte, já que o governador Tarcísio de Freitas está fazendo a coisa certa, aqui vai a sugestão dos pingos nos is na fechada do ano para ele. Essa política de subsídio, nós temos de adotar uma lógica, não só a contrapartida, como bem disse o Beraldo, mas prazo determinado. Todo subsídio tem que ter um prazo determinado que não pode ser postergado. Isso é fundamental. Se você quiser dar um incentivo para bares e restaurantes e dizer assim, olha, vai ser um incentivo de 5 anos, vai ser essa aqui a alíquota, depois de 5 anos acabou e não pode ser renovado. Para que haja uma maior competitividade, que o setor se reestruture para se tornar ainda mais competitivo em relação a demais estados, ok. Mas nós temos de começar a colocar prazo para subsídio, porque senão, Caniato, nós criamos uma sociedade viciada em subsídio público e aí todo mundo diz que não consegue mais viver sem o subsídio. Bom, se você não consegue mais viver sem subsídio, o seu negócio não é bom, você não está conseguindo administrar bem o seu negócio. Esse é o fato. Hoje, Caniato, no governo federal, nós temos 500 bilhões de reais em subsídio. É um absurdo total. E muitos desses subsídios não servem para nada. Então, assim, é preciso determinar prazo de todos os subsídios para dar, sim, um empurrão no setor, mas não para viciar esses setores em benefícios do Estado. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes da última sexta-feira do ano, sempre com análise dos nossos comentaristas Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila.